Boa noite, meus irmãos amados. Quero cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estarmos dando início a mais uma live, a qual será dirigida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu creio que a presença do Senhor vai alcançar a sua casa, a sua vida, todos os seus projetos. É uma noite de alegria, de celebração, porque segundo domingo do mês de junho, e nós comemoramos o dia do pastor. Tanto os pastores quanto as pastoras, e desde já venho parabenizar a vida de cada um dos irmãos. Amém? E gostaria de estar deixando uma palavra que se encontra no livro de Jeremias. Aleluia. Capítulo 3. Versículo 15. Guardo os irmãos a abrir vossas Bíblias. Jeremias 3, versículo 15. Queridos, que todos acharam, que diz assim: Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Novamente. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Palavra forte, a qual o Senhor, através do profeta Jeremias, vai dizer que Deus dá aos pastores, aquele que dirige, aquele que conduz, aquele que apacenta, que cuida, segundo o coração dele, com ciência e inteligência. Porque sabemos que pastorear não é fácil, sabemos que cuidar de ovelhas não é fácil, porque são cada um diferente de outras, mas o Senhor na palavra dele diz que dará a ciência e a inteligência. E desde já desejo meus parabéns a todos os pastores, em especial nosso pastor Carlos, juntamente com a nossa missionária Joelma, que dirige esse rebanho, essa família, Assembleia de Deus Visão e Missões. Sou testemunha de que o quanto eles se doam por cada ovelha, por cada membro. Eu creio que nesta noite o Senhor irá trabalhar de maneira diferente sobre as nossas vidas. Eu creio que nesta noite será uma noite de renovo, será uma noite de glória, será uma noite de cura, porque eu creio e profetizo que aqueles que estiverem ao alcance, que assistirem, aonde estiver, o Senhor vai renovar, o Senhor vai curar e o Senhor vai transformar, porque o nosso Deus é um Deus de hoje, de ontem, sempre será. Ele nunca mudou e não muda. Está orando para estar dando continuidade nesta live direcionada pelo Senhor. Soberano Deus eterno, Pai amado e querido e santo, nesta noite, Pai, eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que tu venha, Senhor, entrar aonde nós não podemos entrar, que tu venha trabalhar aonde somente tu pode trabalhar, Senhor, que tu venha alcançar pessoas, Pai, que muitas das vezes, Senhor da glória, estão tristes, muitas das vezes estão cabisbaixo nesta hora, enfermas de alma, de espírito, enfermo físico, Senhor, que o teu anjo venha de encontro
encontro, Pai, que Tu também, Senhor, nesta hora, venha visitar, Pai amado, a cada pastor, a cada pastora, Senhor, que tem, Pai amado, Pai querido, a responsabilidade de estar conduzindo o Teu rebanho, porque o rebanho, Pai, não são dos pastores, mas sim são seus, Senhor. Que Tu venha dar sabedoria do alto céu, Tu venha abrir o entendimento, paciência, Pai, para estar conduzindo, Senhor. E eu creio, Pai, que nesta noite, Pai, grandes coisas Tu há de fazer através da palavra, através dos louvores que será ministrado, Pai, pela Tua serva. Senhor, toma, Pai amado, Pai querido, a todos, Pai, que tiver alcance, Senhor, desta live, Pai, que Tu começa, Senhor, quebrar grilhões, começa, Senhor, arrebentar correntes, Pai, que Tu venha desfazer toda obra do inimigo, Pai, que Tu venha unir, Senhor, e colocar, Pai, aquilo que está fora do lugar. Olha, Senhor, quantos lares, Pai, que muitas das vezes, Senhor, outrora lá atrás Te glorificava, Te adorava, e hoje, Senhor, por conta talvez do luto, por conta talvez, meu Senhor, das frustrações, deixa de Te adorar. Que o Teu Santo Espírito venha de encontro a este lar, Pai, e fazer morada, Pai. Toma, Pai, tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã, ministrando e adorando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, felizes, com grande satisfação. Vamos adorar? Mas antes disso, bem rápido, eu queria deixar para sua meditação, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. Nós precisamos entender uma coisa antes de começar a criar um ambiente de adoração. Preste atenção. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Antes de nós começarmos a adorar, eu queria que você entendesse que existem momentos em que o Espírito Santo, só o Espírito Santo vai te impulsionar a entender o que é adoração. Existem momentos em que, se nós não estivermos no Espírito, nós não vamos entender nada. Nós não vamos saber o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor marcou hoje para nós, para que nós, a partir de hoje, façamos coisas novas. O que são coisas novas? É entender que o momento da adoração, ele só vai ser compreendido, e eu só vou me posicionar em adoração quando eu entender que eu preciso fazer isso em espírito. Se você estiver na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, assistindo essa live, esse culto, eu te peço que faça uma oração comigo agora, para que o Espírito Santo comece a direcionar a sua vida e a minha vida, para que o Espírito Santo seja um mentor de tudo que vai acontecer, para que o Espírito Santo te direcione aonde Ele quer te direcionar, que você seja levado pelas águas do Espírito, que a sua mente esteja voltada para o Espírito, que a sua boca fale as coisas que o Espírito Santo deseja. Em nome de Jesus, ore comigo, feche os teus olhos, ore comigo. Em nome de Jesus, nós estamos em guerra, mas feche os teus olhos. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, nós ansiamos pela Tua presença, nós temos sede dela, Pai. Senhor, invade a nossa mente agora, invade o nosso coração agora. Senhor, existem coisas que nós não conseguimos entender na carne, Pai, mas eu te peço, Espírito Santo, norteie, Senhor, as nossas atitudes agora. Senhor, invada o nosso interior agora com o Teu poder, invada, Pai. Senhor, aonde existe distração, Espírito Santo, aonde existe, Senhor, um impedimento, ó Pai, o Teu poder, Senhor, quebra, Senhor, anula, aniquila, Pai, aquilo que nos faz, Senhor, estar privados da Tua presença, Deus. Por isso, Pai, quebra toda a cadeia, Jesus. Senhor, quebra todo empecilho, Pai. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Então, Senhor, domina a nossa mente agora, Pai.
Espírito Santo, domine o nosso entendimento agora, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender agora as coisas que vêm de Ti, ó Pai, as coisas que vêm, Senhor, do Teu altar, Jesus. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, natural, mas queremos, Senhor, viver, Senhor, direcionados, guiados, levados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Queremos viver no Teu Espírito, Pai. Queremos, Senhor, falar no Teu Espírito, ó Deus. Queremos, Senhor, viver, Senhor, aquilo que condiz com pessoas que são direcionadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Fica conosco nesse lugar, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Senhor, seja aquele que mentoreia, aquele que guia, aquele que direciona tudo nesse lugar, ó Pai. Tua presença, Senhor, nós precisamos. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Tu és santo, Pai, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga: santo, tu és santo, exaltado és, santo é o Senhor poderoso. Diga que Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Diga: tu és santo, exaltado é Senhor, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Oh, Jesus, não há outro como o Senhor, não há outro, não há outro. Continue adorando ao Senhor, diga aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Fique à vontade, Espírito de Deus. Aleluia. Te entronizamos. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Erga as tuas mãos aos céus e diga que Ele é digno e que Ele é santo, exaltado.
vontade do Espírito Santo. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, a minha vida dou a ti, Senhor, rendido aos teus pés, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Só o teu querer. Só o teu querer, a tua vontade, Pai, o teu propósito, ó Deus, o teu propósito, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome. Continue adorando ao Senhor.
Me ouve aí agora? Agora veio? Tá. Falando em falha, teve falha aqui. Mas enfim. A gente teve uma falha na transmissão passada, que foi o número errado. Mas ainda assim, né? O Senhor, Ele nos deu a oportunidade de estar falando bastante, se estendendo bastante no momento ofertório. Então, se você quer conferir, né, a nossa visão como igreja sobre ofertas e dízimos, certo? Você vai conferir a live do domingo passado, no momento ofertório, lá na Meiuca. E quando a gente, né, passando isso, expliquei, você que for fazer a sua doação, seu dízimo, oferta, através do código QR Code, você vai aproximar o seu telefone da televisão e vai fazer a leitura. Ah, Douglas, mas eu não consegui fazer a leitura. Então, se você não conseguiu fazer a leitura, você vai anotar esse número que está aqui embaixo. Isso, vai anotar esse número, vai mandar um WhatsApp, o WhatsApp comercial da igreja, e a gente vai estar lá pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas, né? Se você quiser trazer as suas arrecadações pessoalmente, com todos os cuidados, a gente vai te instruir. Se você quiser depositar, transferir, fazer um depósito, certo? Ou até mesmo dúvida com QR Code, chama aí nesse contato, tá? Apronta aí, fica pronto aí, chama nesse contato em nome de Jesus, que esse é o número direto da igreja. Amém? O Senhor é bom demais. Enquanto o pessoal vai se aprontando e a gente vai separando aqui a palavra, por favor, fique bem calmo aí, que a gente vai te dar o tempo de você estar entregando a sua semente. E vamos louvar como igreja, o pessoal que está aqui na igreja, o ministério, os voluntários, né, os obreiros. Vamos dizer isso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Levante a sua voz. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Aleluia, aleluia. Diga, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. O Senhor é bom, Jesus. Por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Levante a sua voz, meu irmão. Seja grato ao Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Diga isso. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Aleluia, o Senhor é fiel. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, se você puder, abra seu exemplar, viu? No livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Pega seu exemplar aí, abra ele. Filha, se eu puder pegar meu telefone, tem uns negócios aí para compartilhar para o povo de Deus. Isso. Pega seu exemplar, 1 Coríntios,
O Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Você crê nisso? E quem está com expectativa em casa da gente estar voltando com os cultos presenciais? Tem alguém com essa expectativa? Será que tem alguém aqui com essa expectativa? Deus é bom, meu irmão. A gente está com essa expectativa, né? Alguns decretos foram liberados, outros embargados, né? E a gente está vivendo essa emblemática luta aí para que tudo volte ao normal, né? A gente tem toda essa situação aí, pensando no quê? Pensando em voltar à rotina, né? É o natural do ser humano hoje. Hoje o ser humano quer voltar à rotina de sair de casa, sem precisar colocar a máscara. Mas a gente tem algumas surpresas para você quando você voltar, né? Se assim sendo a vontade de Deus, né? Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, fala que a gente não pode fazer planos sem se esquecer e negligenciar os planos de Deus. Então, se assim for a vontade de Deus, você vai ver algumas surpresas que a gente tem preparado, numa volta sadia, certo? Então, fique pronto aí, porque o Senhor ele vai nos trazer coisas novas, eu creio nisso. Amém? Texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 12. Amém? Olha o que diz o texto. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Será que você pode repetir o versículo 12 em nome de Jesus? No 3, 2, 1. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém, glória a Deus. Agora a gente vai correr aqui, vou tirar a marcação da Bíblia da nossa amiga. Agora a gente vai lá para o texto de Atos. Melhor dizendo, vamos a um texto de João. João capítulo 12, meu irmão. Texto de João, capítulo 14. Aleluia. Diz assim o primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Espírito de Deus, nós te entregamos esse momento da palavra. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações o teu querer e a tua vontade. Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir. Que o Senhor possa nos direcionar nesta série de mensagens, ó Pai. Como assim abordamos, ó Pai, porque nós estamos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Então, Pai, te entregamos aqui a direção e que o Senhor possa ministrar em nossos corações o teu querer, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Interessante, a gente leu aqui dois textos, lemos duas mesclas aqui, dois textos, né? Onde o primeiro texto, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 2, né? A gente falou sobre a unidade na obra de Deus, a unidade no reino de Deus e a importância da unidade.
Só que aqui na segunda mescla a gente leu sobre coração turbado, né? O Senhor Jesus dando um direcionamento para que certas pessoas que estivessem ouvindo não se turbassem o coração, não deixassem seu coração, né, se envolver nesta massa de turbulência, né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente vai ficar nesta base, a gente vai abrir esta série de mensagens sobre esta base. A primeira base, unidade, né, e a relevância de todos os membros. E a segunda base, o nosso entendimento sobre quem nós somos e em quem nós estamos. Amém? Então a gente vai fazer uma análise aqui do que está escrito no texto de João, capítulo 13, lá no versículo 31. Se você esfolhear a sua Bíblia, você vai ter a leitura plena do que está acontecendo. O que é que está acontecendo, Douglas? É simples. O Senhor Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, que lá em 1 Coríntios não são mais conhecidos como discípulos, e sim como apóstolos de Jesus Cristo, certo? A gente vai falar muito sobre isso, então eu não vou enfatizar tanto. A gente vai entrar aqui naquilo que o Senhor quer. Então, o texto de João, capítulo 13, Jesus começa a dar instrução, ele começa a falar sobre o corpo glorificado, sobre, né, o Filho do Homem, que é uma alusão a ele, né, uma das alusões a ele, né, sendo glorificado, né, ou melhor dizendo, Deus sendo glorificado nele. Então, ele começa a dar essas instruções que a gente já sabe, e ele começa a falar no versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, ou seja, em pouco tempo ainda assim estarei com vocês. Mas olha o que ele diz, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir, eu vou-lo dito também agora. Então o que é que Jesus está dizendo aqui para eles? Jesus está dizendo para ele, eu disse para os judeus e agora estou dizendo para vocês, que para onde eu vou, vocês não vão poder ir comigo, pelo menos agora. Só que isso surge uma certa interrogação na mente dos discípulos. Por quê? Eles conheceram Jesus, assumiram um compromisso com Jesus ao serem escolhidos no meio de tantos que foram chamados, e aí Jesus de repente o aborda dizendo, eu vou para um lugar e vocês não poderão ir comigo. Interessante. O que é que surge com essa abordagem de Jesus? O que é que surge com isso? O que surge? Surge a dúvida. Porque pense você assume caminhar e andar com alguém, né, que te libere uma promessa, e esse alguém de repente diz, olha só, agora eu vou tomar um rumo e você vai para um rumo diferente. Que susto. Foi o que os discípulos tomaram. Calma aí, Jesus. Para onde que tu vais, Jesus? Eu só sei andar contigo, só sei viver contigo, eu só sei caminhar contigo, a manifestação dos dons foi contigo, né? A manifestação da glória de Deus, os dons, as curas, tudo foi contigo, tudo foi te assistindo fazer, tudo foi o Senhor assistindo a gente fazer, tudo foi o Senhor ali acompanhando. Quando a gente queria tomar uma direção, o Senhor nos direcionava a tomar uma direção não racional para nós, e sim uma direção espiritual. Não aquilo que a gente entendia que era bom. Então, você imagina o desespero. Só que o texto começa a entrar no tema dessa série de mensagens, basicamente em... Oh, glória a Deus! Depois que ele fala sobre o novo mandamento, né? Ele diz assim, no versículo 37, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Aí os discípulos, que estavam tentando mostrar que eles não iriam deixar Jesus, recebem essa revelação do que iria acontecer mais à frente. O texto diz, né, João capítulo 14, oh glória a Jesus,
O Senhor é bom demais. A gente vai falar agora do versículo 8 do capítulo 14. Olha o que é que vai dizer um dos seus discípulos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha só o que surge no meio da dúvida. No meio da dúvida, surge um problema ainda maior, porque os discípulos vão revelar o que eles são de verdade por dentro. Eles revelam o quão, digamos, na maneira mais ignorante, dizendo, né, da palavra, assim, desmiuçar isso, ignorantes, mimados, ao ponto de questionar com o Senhor sobre o seu próprio propósito. Filipe diz: mostra. Só que Jesus antes já tinha dito: não vou mostrar. Para onde eu vou agora, vocês não vão poder ir. Para onde eu vou agora, vocês não vão poder caminhar comigo, porque essa estação, ela se resume a eu ir e vocês ficarem. Então, quando esse discípulo levanta a possibilidade, olha, por que o Senhor não pode nos mostrar? Ele está tentando interferir no propósito pessoal de Cristo. E assim, às vezes, é a nossa postura. Às vezes o Senhor libera uma direção, às vezes o Senhor libera uma palavra para nós, a gente é tão negligente que a gente é capaz de questionar o propósito que o céu estabeleceu para nós. E a gente quer estabelecer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vaidades, enquanto o propósito do céu sempre será maior do que as nossas vontades. O propósito dos céus sempre será mais exato do que as nossas vontades. O propósito de Deus sempre estará acima de nós. E o que cabe a nós? Se submeter aos propósitos que Deus tem. Então é fato, isso chama muita atenção, porque Filipe olha para Jesus e diz assim: Jesus, nos mostra, porque isso nos basta. E olha a resposta de Jesus: calma aí, tu anda comigo, tu come comigo, tu convive comigo em terra, e você ainda não entendeu, Filipe, quem eu sou? Vocês ainda não obtiveram capacidade de entender e discernir quem eu sou? Vocês não já testificaram que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vocês não já testificaram que nós somos um, como num casamento? Que o marido e a mulher eram uma só carne? Vocês ainda não testificaram isso? Ah, Filipe, então já que você não teve capacidade de identificar isso, no mínimo tenha capacidade de entender que eu estou no Pai pelas curas que eu fiz. Olha o que Jesus diz para Filipe. Filipe, vamos dizer na nossa realidade, né, de entendimento. Filipe, se você não teve maturidade para entender quem eu sou, entenda quem eu sou pelo que eu faço. Imagine você ouvir isso do teu Senhor, né? Vamos cantar aquele louvor que todo mundo sabe. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Será mesmo? Será mesmo que a gente adora a Deus pelo que Ele é? Será que a gente conhece e reconhece quem Ele é? Dizer Deus é fácil. Dizer Deus é poderoso é fácil. Até o ateu, sem querer, querendo, fala que Deus é Deus. Só que agora, reconhecer, adquirir maturidade para reconhecer quem é Deus, é quando a gente entende que, quando a gente quer que as nossas vontades prevaleçam, a gente abre alas para as nossas vontades e deixa que o propósito de Deus reine e opere sobre nós. A gente reconhece quem é Deus, a soberania de Deus, quando a gente se abstém do nosso eu e deixa que Ele opere e lidere coordene as nossas vidas. É aí que a gente reconhece. É aí que realmente a gente reconhece quem é Deus. Porque quem andava com Ele, né? Quem andava com Ele não conhecia Ele de verdade. Quem andava com Ele, quem caminhava com Ele, quem comia com Ele, não o conhecia. Então Jesus olha para ele: se você ainda não adquiriu maturidade para reconhecer isso, então reconheça quem eu sou pelo que eu faço. E a gente está vivendo um tempo, gente, a gente está vivendo um tempo complicado. Porque no tempo que a gente está vivendo, o que a gente mais tem visto por aí são formadores de opiniões, que nem sempre são opiniões frutíferas,
tendo iniciativas influenciadoras. O que é isso, Douglas? Um monte de gente fazendo live, um monte de gente fazendo vídeo, postando na internet, né? Se habilitando nisso. Eu não julgo, eu não me oponho, porque eu não estou na condição de juiz, né? E eu vi uma coisa há um tempo que é muito relevante para mim, e hoje em dia eu fico de bico calado. Sabe o que é? Se as pessoas soubessem ao meu respeito de quem eu fui, de quem eu sou, de como eu ajo as coisas, talvez vocês iriam se retarguir de me ouvir. E talvez se eu soubesse ao respeito de vocês o que vocês propriamente sabem, eu também não ia querer pregar para vocês. Sabe o que é que isso nos faz? Nos faz sermos iguais, entendemos que somos iguais. Então eu não julgo. Mas formadores de opiniões, carismáticos estão por aí, gente. E a gente ouve um monte de ideologia que ainda assim se aglomera dizendo que isso sai da palavra de Deus. Mas olha só esse ensinamento, a gente tá vivendo um tempo difícil, só que ainda assim a gente não pode se esquecer quem nós somos e quem nós devemos estar firmados. Né? A gente está falando aqui sobre discípulos, né? Discípulos que caminhavam com Jesus, e essa série vai falar sobre eles. A gente fala de pessoas, né? Resumida em 12 que foram escolhidas de uma multidão. Jesus Cristo escolheu 12 pessoas, e às vezes a gente caminha e não entende por que Jesus escolheu as 12. A gente consegue ter uma visão dessa escolha a partir do momento que a gente intercala a identidade de cada discípulo. A gente vai parar por Pedro, né? A gente olha para Pedro, a gente lembra de um homem que estava, né? A sua abordagem de Cristo, que muito é marcante para nós, estava numa embarcação, preparado para pescar, né? E que de costume ele sempre tinha êxito no que ele fazia, que era pescar, porque era um pescador experiente, era uma pessoa que era referência no que fazia, que era pescar. Digamos que qualquer pessoa que pescava mais de 1.000 quilos de peixe, meu irmão, é considerado um pescador nato, né? O cara não pescava mais com anzol, o cara pescava com rede, com embarcações, né? Estava nessa empreitada. E quando Jesus tem a abordagem que nos marca com ele, é quando ele não consegue fazer aquilo que é normal para ele. Quando ele tem um encontro com Jesus que nos marca, é um encontro que quando ele vai tentar fazer aquilo que ele fazia de costume, ele não obtém êxito. E isso me chama a atenção, porque esse encontro com Pedro, entre Pedro e Jesus, vai resumir a nossa visão sobre os outros discípulos. Por quê? Porque Pedro tinha costume de pescar. A gente não sabe, não está escrito todos os dias que Pedro pescava, mas raramente ele passava por aquilo, porque você vê a desestabilidade psicológica dele quando ele não consegue ter o êxito. Aquilo para ele não era normal. Derrota na pesca para ele não era normal. Uma vez ou outra, a maré fraca, né? Ali a rede um pouco vazia, né? Tudo bem, mas agora a rede totalmente zerada não era normal. Não era algo, como posso dizer, algo que se acontecia repentinamente. Não era normal. Aí você vê um homem que talvez nunca viu a sua rede vazia, vendo a sua rede sem peixe nenhum. E como é que foi o encontro de Jesus? E como marcou o encontro de Jesus para com Pedro? Eu quero ver alguém chutando agora, dizendo. O que é que marcou o encontro de Jesus para reconhecer, ou melhor, de Jesus com Pedro, para Pedro reconhecer quem era Jesus? Que Jesus não era um homem normal. Que Jesus não era um cidadão normal. Que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que é que marcou para nós? O que é que marcou? Você vai ver que Pedro não tinha hábito de ter derrota na pesca. Só que quando Jesus chega na embarcação dele, missionária, Jesus diz assim, faz isso. Pedro faz o que Jesus manda, né? A gente não vai se prolongar, mas o resumo é, Pedro faz o que Jesus ordena. E quando ele faz o que Jesus ordena sobre a sua direção, acontece.
Eu vejo muitas coisas, mas eu resumi algumas poucas aqui. Primeiro, nós vemos que o direcionamento, a sujeição ao direcionamento, né, é um dos sinais do que faz Pedro dar certo na sua pesca. Só que o que Jesus queria fazer era muito mais do que apenas direcionar. Porque você direcionar alguém que não caminha contigo, né, digamos, se essa pessoa não for frutificar mais, não tem êxito. Agora, se você direciona alguém que já está agarrado ao propósito, a gente tem êxito. Então, o que Jesus fez? Para o reconhecimento, né, na sua prematura consciência espiritual, o que Jesus faz? Jesus demonstra o teu poder. Porque Pedro joga a rede, não pesca peixe. Pedro joga a rede, não vem peixe nenhum. De repente chega um homem que ele nem conhece, que ele não sabia da sua essência, e manda ele jogar a rede para um lado, e vem toneladas de peixe. O que isso significa? Esse homem não é normal. E esse homem está tomado de um poder celestial. Pedro ali, ele reconhece que o poder de Jesus é real. Só que o que o poder de Jesus está fazendo? Não perca a fita. O poder de Jesus está chegando no momento de prematuridade. E é isso que eu quero ficar com vocês aqui. A gente vai fechar essa mensagem de hoje. Sabe por quê? A gente vê um homem que não conhecia Jesus, que não conhecia os princípios de Jesus, né? E tendo o seu primeiro contato com Jesus, vendo o seu poder. E hoje em dia, o que é que a gente fala quando a gente se lembra quando se fala de poder de Deus e manifestação da sua glória? Batismo com o Espírito Santo, mas o quê? Curas, né? A revelação do Espírito, né? A gente se lembra de diversas situações que talvez alguém já vivenciou aqui. Surdo falar, ou melhor, surdo ouvir, mudo falar, né? A gente se depara com esses exemplos. Talvez o que está mais marcado na Bíblia Sagrada é aquilo que... E eu acredito que não só eu, mas tem muitas referências do poder de Deus, da demonstração do poder de Deus, que a gente não vê mais em nosso tempo. E é isso que a gente enfatiza muito, e às vezes a gente chega no ponto da situação em que a gente pensa, caramba, cadê o poder de Deus? Porque antigamente as coisas eram desse jeito, hoje em dia não se tem mais cura, hoje em dia não se tem mais, a gente não vê mais essas coisas repentinamente, uma vez ou outra, eventualmente. Só que o que eu queria abordar para vocês aqui, que pós o período do silêncio, os 400 anos do silêncio, os profetas anseiavam de ver o poder e a manifestação de Deus, o contato de Deus com a humanidade. E a tendência de Cristo de abordar os discípulos, a demonstrando do seu poder, não está em trazer vanglória, até porque ele era 100% homem também. Mas era para trazer aquilo que lhes faltava, a glória de Deus. Eles estavam distantes do poder de Deus, estavam distantes até que Jesus chega. E eu queria que você dissesse para alguém que está no seu lado aí, Jesus está chegando. Ou melhor dizendo, Jesus chegou. Jesus chegou. Sabe por quê? A gente se pergunta, mas ô Douglas, eu não vejo mais as manifestações de antes, mas eu queria levantar para vocês algo que é simples, mas que é basicamente o poder de Deus. O que é o poder de Deus no período pós-lei, período graça? Para ela colocar lá o mistério lá dos anjos cantando. O que é o poder de Deus no período pós-graça, graça? Eu vou dizer para você, sabe o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Senhor pegar uma pessoa, um prostituto, pegar uma pessoa sem expectativa de vida, pegar aquela pessoa que saiu de lá da boca de fumo, aquela pessoa que era refém de depressão, refém de maldições hereditárias, refém de opressão, né? Refém, né, das crises de pânicos internas, refém de coisas que assolavam a sua pessoa, o seu estado humano. Aí o Senhor Jesus, ele pega essa pessoa, retém essa pessoa, bate no coração, na porta desta pessoa, a pessoa permitindo, ele entra, e aí a gente vê o poder de Deus. Porque sabe o que Jesus faz? Ele pega aquela pessoa que não sabia ler, recitando versículos e ministrando a palavra. Ele pega aquela pessoa que era vítima do inimigo de nossas almas, que saqueava os céus,
vendendo drogas entorpecentes para menores de idade, sendo uma pessoa que agora vai passar a saquear o inferno e pregar e ministrar a palavra de Deus, e não só com o microfone na mão, mas com a sua atitude e o seu caráter transformado. Então o que é o poder de Deus, Douglas? O poder de Deus passa a ser o quê? Começa a ser em nossas vidas transformação, redenção, a manifestação do Espírito dele. Você queria ir para um lado, o Espírito dele se manifesta e diz, não é esse lado, é esse lado. Poder de Deus, glória de Deus, a manifestação de Deus. Douglas, ok. Então o que você está querendo dizer com isso? Eu queria trazer para vocês nessa abertura, e a gente vai acabar ainda assim. O que assolava os discípulos antes de ser apóstolos? Discípulos, o que assolava eles? O que assolava eles era se desgarrar do seu período de prematuridade. O que assolava os discípulos era esse ato, essa ocasião de se desprender, se desgarrar. O que acontece quando alguém casa? A gente entende o princípio do casamento aí, porque a principal característica de quem casa, e em nome de Jesus eu vou viver isso daqui a alguns meses, né, filha? A principal característica de quem casa é o quê? Se desgarrar dos laços familiares, pai e mãe. Mas, Douglas, que maldade é essa? Não, porque quando alguém casa, o que acontece, gente? Essa pessoa que casa está criando o quê? Uma nova família. Então, quando você avança esse período de conversão, redenção, tá certo? O Espírito Santo está ali te transformando diariamente. A partir do momento que você abre o teu coração, você começa a entrar num estágio de se desgarrar do período de prematuridade. O que diz a palavra? Né? Quando eu era menino, eu entendia as coisas como menino. Eu tinha iniciativas de um menino. Eu falava como menino, eu me portava como menino. Por quê? Porque eu era um menino. Agora não, agora eu não sou mais menino. Agora que eu não sou mais menino, eu preciso me readaptar a essa nova estação. Eu preciso me realocar nesta nova etapa, o que é a etapa da maturidade. E chegou o período, soltou aí o mistério? Chegou o período do quê? Chegou o período de quê? De avançar e amadurecer na fé. Chegou o período de quê? De avançar e viver esta estação. Que estação é essa? A estação do amadurecimento. Então, quando Jesus ele aborda os discípulos dizendo, eu vou para um lugar, vocês não vão para esse lugar agora, então fiquem. Qual foi a principal missão que Jesus deixou para os discípulos? Ide ao mundo, pregar o evangelho. Para judeus? Para judeus? Para judeus? Diz. Para judeus, missionário? Para todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Para judeus, diz que não? Não. Pode dizer, pastor. Solta a voz, pastor. Diz aí. Para aquele que tudo crê na Tá vendo aí? Ele veio para quem? Para quem que ele veio? Para quem que é para pregar a palavra, Jaqueline? Toda criatura. Para toda criatura. É só para grego, só para troiano, só para judeu? É só para gentil? É para quem? É para todo mundo? Para todos. Sabe o que é que Jesus está falando hoje, nesta noite? Ele não preparou esse tempo todo para você não degustar e não viver deste tempo. Ele não preparou esse momento, essa estação, para você não vivenciar esse período de maturidade. Não. Você não está lendo a história, a palavra de Deus, apenas para você ser um leitor, mas sim para você ser um produto de transformação que é fruto da palavra que foi liberada. Qual palavra, Douglas? Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que você está querendo dizer, Douglas? Eu estou querendo dizer para vocês que da mesma medida que Jesus Cristo estava preestabelecendo um período de se desgarrar da prematuridade para os discípulos, é chegado essa estação sobre as nossas vidas. Que tempo é esse, Douglas? É o tempo
do crescimento espiritual. É o tempo, mas Douglas, eu não entendi. Eu vou desenhar para você. Quem um dia já foi discípulo precisa entender que o discipulado tem uma estação de início e uma estação de findar-se. O discipulado tem uma estação para quê, Douglas? Porque o propósito não é você ficar sendo discípulo mimado, agarrado ao mimo, ao zelo, ao cuidar da liderança para sempre. Não. Existe o tempo daquele que um dia já foi discípulo começar a criar mais discípulos, proliferar mais discípulos, gerar mais frutos, gerar mais ministros, gerar mais palestrantes, pregadores, líderes. É chegado o tempo dos discípulos gerarem. Ô Douglas, o que você está dizendo? Ei, eu quero te perguntar agora. Como é que você olha os apóstolos? Vamos botar aí. Quem é o apóstolo que a senhora mais gosta, missionária? Pedro, João? Paulo. Gostei desse aí. Apóstolo Paulo, meu Deus. Como é que ele fazia, né? Quando ele chegava nas cidades, barco quebrava, cobra picava a mão dele. As pessoas primeiro dizia, caramba, esse cara é poderoso, ele é um Deus. Depois, quando a cobra picava, dizia, esse cara é amaldiçoado. Aí, quando o povo piscava, ele ganhava o povo todo para Jesus, meu irmão. O apóstolo Paulo inspira muita gente. Só que quem era o apóstolo Paulo quando Saulo? Eu vejo Estevão pregando, trazendo um lindo sermão. Eu vejo todo o sinédrio se opondo e dizendo, chegou o fim dele. Faltava um respaldo. Quem traz o respaldo? Um jovem, instruído aos pés de Gamaliel, que mesmo jovem, consentiu na morte de outro jovem. Sabe o que é isso? O Senhor transforma histórias. E o Senhor que transforma histórias está na sua tela, através da graça e do poder dEle, te lembrando que Ele pode transformar também a sua história. Douglas, ainda falta alguma coisa para eu entender. Eu vou te dizer. Espí só. A gente olha para é normal em algumas realidades, né? O ser humano olhar para os apóstolos com um certo olhar de uma divindade disfarçada. Quer ver uma coisa? Qual foi a missão que nós recebemos? Ir ao mundo e pregar o evangelho. Hoje em dia você olha para um crente, ele não sabe nem o que está escrito no Salmo 23. Diácono, presbítero, pastores. Ele não, às vezes não é nem questão de memória. Às vezes tu fala, como é que tu aceitou Jesus? Eu fui lá na igreja e levantei a mão. 15, 20, 30, 40 anos de crente e ainda não entendeu o propósito. A gente tem é normal do ser humano levantar uma falsa divindade dos apóstolos e dizer, por que você não toma vergonha? Eu não sou Paulo, eu não sou Pedro, eu sou João, eu não sou João. Eu não sou obrigado a ser o do amor, não sou obrigado a ter amor, não. Eu vou dizer para vocês. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que você vai ser reconhecido como um seguidor de Cristo Jesus? Sendo o apóstolo Paulo? Sendo Pedro, que através da sombra que o acompanhava, né? Curou a pessoa lá? Não. Sabe como é que você vai ser reconhecido? Sabe como é que eu vou ser reconhecido? Como um seguidor de Cristo, como um espelho de Cristo, amando. Então vamos pontuar, se você quer anotar. Primeira característica de alguém que é salvo, liberto, transformado: amor. Douglas, eu não entendi. A gente está levantando a divindade de pessoas.
né? Eu estou dizendo aqui, fazendo um desenho para nós. A gente está levantando a divindade de pessoas, muitas das vezes, que são pessoas. E eu queria abordar para vocês, e a gente abordou na quarta-feira, no culto da palavra, qual é a diferença entre os apóstolos de Cristo, os 12 que o seguiram, excluindo o Judas, o traidor, agora falando o Judas, o não Iscariote. Qual é a diferença dos 12 para você aí, que está na tua casa? Isso. Pergunta, conversa com quem está no teu lado, conversa, interage. Qual é a diferença? Já parou para se perguntar qual é a diferença? Talvez você vai dizer, Douglas, os sinais. Douglas, eu não vi fisicamente como que era Jesus. Eles viram. Ok? A gente está falando de experiências no mundo natural. Agora vamos falar de experiências do mundo espiritual. Qual é a tua diferença? Fora o prazer de conhecer. Quem não teria esse prazer, gente? De conhecer Jesus como humano? Nossa, é imenso. Mas vamos engrossar o caldo aqui agora. Qual é a diferença? Eu vou contar até 3 e você responde aí. Existe diferença entre você e os apóstolos? 1, 2, 3. Tá. Então, do que a gente está falando, Douglas? Por que você quer equiparar isso? Se prepara aí, segura na poltrona, meu irmão. Porque o espírito de ousadia será ministrado aqui nesta noite, está sendo ministrado desde o início dessa live. Douglas, qual é a diferença? Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala de apóstolo, a gente não está falando de pessoas fora do comum. A gente não está falando de pessoas fora do normal, acima da média. Não existe. São pessoas que tropeçam. Vamos pegar por características? Vamos lá. Vamos pegar Pedro. Todo mundo gosta de Pedro. Quem era Pedro? Digamos que em algumas das características, o impossível. Se você for esmiuçar todos os discípulos, você, na próximo culto a gente vai falar, mas você vai ver que cada um tem um pouquinho do que você é. Birrento, mimado, teimoso. Amém, missionária? Né? Gosta de dar murro em pão de faca, né? Ladrão. Douglas, mas quem tá na favela segurando o fuzil não é filho de Deus, não. Então vai vendo. Até porque Jesus repatriou um ladrão. Douglas, o que você está querendo dizer, Douglas? Tá bom, você está falando do defeito dos outros? Não estou falando do defeito dos outros. A gente está entendendo quem são os apóstolos. Quem são os apóstolos? Eles não são pessoas fora do comum. Eles são pessoas comuns. Douglas, então você está querendo dizer que tudo que eles viveram eu vou viver, caminhar os mesmos passos? Então amanhã eu vou sair na rua, quero ver minha sombra curando. Igual de Pedro. Calma aí. Eles são pessoas comuns. Só que o propósito na qual foi repartido para eles é um propósito incomum. É aí que a gente começa. Porque o Senhor, a todo tempo, Ele está tratando com pessoas normais, humanos, pessoas que tropeçaram, pessoas que falharam, pessoas que passaram à frente do querer e da vontade. Pessoas normais. Só que a todo tempo Ele está falando de dar atenção a não quem está pronto, a não quem está curado, a não a quem está ali bonitinho, não. Ele dá atenção para quem precisa ser curado. E Ele entrega as suas eu posso dizer, Ele entrega a cartilha de um seguidor, aquele que, por mais que tropeçou, por mais que falhou, assume o sacrifício de cruz. O que é? Cristo morreu, então eu vou morrer com Cristo. Douglas, o que é isso? Se Cristo morreu na cruz com o meu velho homem, eu preciso entregar o meu velho homem também. Eu preciso tomar uma escolha. O Senhor hoje, Ele está te abordando a decidir e a tomar escolhas. Que escolha, Douglas? Viver uma vida dissoluta, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero. Ele quer para nós
que nós tomamos a escolha que é deixar que Ele tome a frente dos nossos quereres, das nossas vontades. Aquilo que a gente entende que é bom, se afastar disso e entregar a Ele a responsabilidade de conduzir a nossa vida. Ô Douglas, então você está dizendo para mim, que os discípulos são pessoas normais, então eu fiquei motivado em ter uma experiência espiritual com Deus, ok. Então Douglas, você está querendo dizer para mim que os discípulos são pessoas comuns, e o propósito é em comum. Douglas, eu quero viver o propósito, eu quero viver aquilo que é em comum, eu quero vivenciar, eu quero presenciar o propósito em comum na minha vida. Eu anseio por isso, eu quero isso, eu não queria antes, mas agora eu preciso disso, Douglas, que eu estou achando sentido na minha vida, ok. Fecha teus olhos em nome de Jesus, de onde você está. Fecha teus olhos de onde você estiver agora, meu irmão. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, Ele está te visitando agora. Uma chama irá acender agora em teu coração, de onde você estiver. É chegado o tempo de se desgarrar da prematuridade. É chegado o tempo de avançar um novo nível, de viver uma nova etapa, de viver uma nova estação, de entender os propósitos, de entender o querer de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, e viver isso intensamente. Oh, Espírito de Deus. Pai, o Senhor não nos deixa enganados, Senhor. O teu direcionamento é pleno. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está te visitando agora na tua casa, rapaz. Quem disse que você ia voltar a fazer aquilo que você fazia antes? Quem disse que você ia voltar a visitar prostíbulos? Quem disse que você iria voltar a visitar sites ilícitos? Mas o que é isso, Douglas? Você está dizendo que Deus vai ir contra as vontades das pessoas, por mais que ela queira? Não. O Espírito de Deus está acendendo uma chama agora. Essa chama é mais forte do que as iniciativas do inferno sobre as nossas vidas. Essa chama é mais forte do que as coisas que o inimigo tem projetado para mim e para você. E o Senhor agora está te lembrando dos propósitos, das promessas dele sobre a tua vida. Isso. Se conecte agora nesta nuvem, nesta graça, no que o Senhor está nos propondo nesta noite, porque Deus está nos proporcionando isso, se desgarrar de um período que nós pensávamos estar prontos, que nós pensávamos que era só até ali, e vivenciar um tempo de evolução, um tempo de frutificar, um tempo de gerar isso. Fecha teus olhos aí de onde você está, isso, mantém teus olhos fechados em nome de Jesus, meu irmão. O Senhor hoje, Ele te trouxe aqui, e Ele está te trazendo uma surpresa. O ativismo que você entrou, se adentrou, a rotina, pensando ser uma rotina espiritual, está vivendo numa página agora que vai ser passada a limpo, meu irmão. Essa página vai ser passada para trás, porque o Senhor vai te proporcionar viver uma nova etapa. Basta você querer agora, decidir agora. O que você escolhe? Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Comece a pedir ao Senhor para que Ele renove a tua vida. Comece a suplicar ao Senhor para que Ele visite a tua casa. Comece a pedir ao Senhor para que Ele possa visitar os seus filhos. O Senhor está visitando a tua casa agora. E o que eu estou aqui ministrando aqui não é resultado do que eu estou pensando, mas do que eu estou sendo ministrado. Porque da mesma medida que o Senhor vai me renovar agora, o Senhor vai te renovar na tua casa. Ele não se resume a paredes. A tua graça não se resume a templo feito por mão de homem, não. A tua graça não se resume ao que o homem diz, ao que o homem pensa, o que a aparência transmite. A
tua graça não se baseia no decreto do inferno. A tua graça é única. Meu Deus, eu estou me agitando aqui porque eu não estou me contentando com o poder de Deus visitando agora nossas vidas. Uma nova estação está chegada. O tempo de maturidade espiritual é o que, Douglas? É se desgarrar da prematuridade e entender que você não foi feito discípulo para morrer discípulo e não gerar. Você foi discípulo para passar a fazer mais discípulos para o Senhor. A graça de Deus é real aqui. Oh, aleluia. Se mantenha aí com teu coração atento. Se mantenha aí com teu coração atento. Quem disse que o Senhor não pode manifestar a glória dele por uma live? Quem disse que o Senhor não pode manifestar cura, libertação, a graça de Deus vertendo sobre as nossas vidas através da tela de um telefone? Tem gente que traz esposa pela tela do telefone. Tem gente que se vende pela tela do telefone. Tem gente que se corrompe pela tela. Mas hoje, meu irmão, você vai ser salvo pelo Deus que evadiu a tela do teu telefone para transmitir que você é precioso para Ele. Você pode gerar. Você pode gerar. Você pode ser uma pessoa comum. Você pode ser uma pessoa normal. Mas o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida não é normal. Oh, aleluia! Glória! O propósito que o Senhor... Douglas, você repetiu. Só que enquanto a gente está aqui ministrando, meu irmão, o Senhor, Ele está agora fazendo agora a varredura completa na tua casa. Aonde tinha dúvida, aonde tinha perturbações, aonde tinha angústia, aonde se esconde o medo de viver a promessa, de viver os propósitos, aonde tinha vergonha, aonde tem as obstruções, aonde tinha cadeias, correntes, o anjo vai passando agora, 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 agora. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Será que você pode levantar sua voz para dizer? Será que você pode dizer? Diga. Oh, eu sou teu e tu és meu. Levante esse coral para dizer isso. Diga isso, diga isso. Eis-me aqui, rendido estou. Se tem alguém querendo viver um novo começo no Senhor agora, se renda a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti. Se você não entendia o propósito e a promessa, se você se angustia por não entender o propósito que o Senhor tem sobre a tua vida, tenha segurança de uma coisa: enquanto você não descobrir, entenda que o propósito de Deus é fora do normal. Levante a sua voz, meu irmão. A ti, Senhor, rendido
rendido a ti estou, e pra sempre A graça do Senhor se manifesta. Cantarei. Faz em mim o teu querer. O Senhor está protelando agora uma nuvem de paz sobre a tua casa, uma nuvem de paz agora sobre a tua família, uma nuvem de paz agora sobre os teus negócios. Douglas, o que você está dizendo, Douglas? É chegada uma nova etapa. Se você se rende a Jesus nessa hora, diz: Senhor, eu quero me render, eu me rendo a ti, eu me renuncio o meu eu quero me render a ti, pela minha vida transformada, os propósitos que eu entendia realinhados com os teus. Faz o teu Eu quero ser uma nova pessoa, um novo homem. Escreve aí, meu irmão. Jesus está te dando uma oportunidade. Faz o teu querer. Faz a tua vontade. Verte sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite ao povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Nessa mesma ligação, vamos estar orando ao Senhor nessa noite. E gostaria de estar mencionando nessa noite você que participou desta live, que assistiu desde o início, talvez você que pegou na metade, talvez no início da palavra, talvez no término dessa palavra. Não seja influenciado nesses tempos de guerra, nesse tempo que nós temos passado. Não seja influenciado pelo mundo, pelas coisas do mundo, mas seja um influenciador da palavra de Cristo. Seja um influenciador dentro da sua casa, nas lives, aonde você passar. Não deixa de proclamar esse evangelho de Cristo. Amém? Talvez você está sentindo fraco nessa noite. Talvez você tenha se sentido fraco porque a igreja física se encontra fechada. Mas ainda há um povo que clama e busca o Senhor. Seja um influenciador do evangelho. Não se deixa ser influenciado por bebida. Amém? Não deixe pelos vícios. Talvez você se enfraqueceu nesse período de quarentena. Talvez você voltou atrás a ter vícios que no passado você atuava. Mas nessa noite o Senhor manda te dizer: Ele é contigo. Seja um influenciador do evangelho, porque Ele te ama. Ele tem obra ainda na sua vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus nessa noite por tudo que Ele tem feito. Neste domingo de adoração, domingo do Senhor, dia dos pastores. Que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente a esses homens e mulheres que têm pagado preço, têm se renunciado aos seus prazeres, às suas vontades, para estar apacentando as ovelhas do Senhor. Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai cobrar a vida de cada um. Amém? Então vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nessa noite. Louva a Deus pela vida, aleluia, diaconizado está aqui conosco, diácono Jailson, amém? Agradecer pela vida da obreira Brenda, amém? Do meu filho evangelista Douglas, que ministrou a palavra nessa noite, foi glória de Deus, amém? E eu creio que você nessa noite foi impactado pelo poder e a glória no nome do Senhor, através do lábio do teu servo. E também agradecer a Deus pela vida da missionária levita Jaqueline, que tem nos dado um apoio, amém? Tem nos ajudado nessa obra. Grande é o galardão, amém, levita? Que Deus possa estar
te abençoando rica e abundantemente. Eu creio que Deus vai soprar o teu nome por essa terra, por este Brasil, amém? Porque há vidas que precisam ser ministradas através do louvor. Que Deus possa te usar como instrumento vivo, amém? Que Deus possa abençoar a vida do meu esposo, pastor Carlos, está aqui conosco, amém? Logo após eu vou estar orando, ele vai estar dando a bênção apostólica, amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nessa noite. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, possamos sentir a tua glória neste lugar. Senhor, talvez, ó Pai, Senhor, nós ministramos aqui, mas não entendemos porquê. Vou falar algo nessa noite que não é heresia, Pai. Assim como eu disseste, Pai, que eu anseio muito o nome, meu Pai, do apóstolo Paulo, porque em uma das suas mensagens, eu venho guardar, Senhor, que os lençóis que envolviam ele, Senhor, meu Pai, ele era entoado até pessoas enfermas e o enfermo era curado, Senhor. E nessa noite, Pai, que a tua palavra, a tua bendita palavra, Senhor, da glória a cada louvor que foi entoado em teu nome, Senhor. Senhor, venha, Senhor, impactar vidas, meu Pai, que estão recebendo, meu Pai, nessa noite, Pai. Senhor, através, Senhor, desta live, Pai. Senhor da glória, não, Pai, não deixa, Senhor, o teu povo se enfraquecer. Não deixa o teu povo parar no meio do caminho, Senhor. Porque tu, meu Senhor, tem procurado os verdadeiros adoradores, Pai. O verdadeiro adorador, Pai, é te adorar no meio das dificuldades, Senhor. O verdadeiro, meu Senhor da glória, adorador, Pai, ele tem que te adorar no meio do luto, meu Senhor. No meio, Senhor, da glória da adversidade. E, meu Senhor, que nós viemos fazer, meu Pai, aquilo que tu tem nos ordenado, Senhor. Não podemos estar fracos, Senhor, na hora da angústia, porque a tua palavra diz que a nossa fé é pequena mediante a ti, ó Deus. Então toma nossas vidas nas tuas mãos. Nos ajuda, Pai, ser um instrumento vivo daqueles que precisam nessa hora, Pai. Porque, Senhor, tua palavra diz, ó Pai, Senhor da glória, que o profeta Eliseu, Senhor, ele foi um instrumento, meu Senhor, para muitos, ó Pai. Senhor, agora nos ajuda também a ser instrumento, Pai, para aqueles que precisam de um alimento, daqueles que precisam de uma palavra. Nos ajuda, meu Senhor, a ser instrumento a cada dia. Que nós não possamos ser, meu Pai, egoísta. Porque quantos egoístas, meu Senhor, infelizmente quantos egoístas, Pai, que muitas das vezes nós ligamos, nós mandando mensagem, não retorna, porque pensa até que vamos pedir algo, mas muitas das vezes, Pai, é para dar um abraço para Senhor, agora passar uma palavra, mas que nessa noite, ó Pai, tu venha ao encontro dessas pessoas, Senhor. Tu vai ao encontro, meu Senhor, porque tu estás porta. Senhor, da glória tu tem, meu Senhor, da glória despertado, Senhor, a terra, a face da terra, desde ao sul, ao sudeste, ao nordeste, ó Pai. Tu tem despertado o povo, meu Senhor. E o povo que mais tem se abatido é o povo, meu Senhor, cristão, que conhece a tua palavra. Então nessa noite, Pai, através desta live, meu Senhor, Deus, nos ajuda a voltar ao primeiro amor, Pai. Nos ajuda, meu Senhor, a ter amor, meu Pai, ao nosso próximo, meu Senhor, como a nós mesmos, Pai. Porque o mal que nós não queremos para nós, nós não queremos para o nosso próximo, Pai. Quantos nessa hora, Senhor, que muitas das vezes, Pai, precisa de uma palavra, de um sorriso, e dizer assim: Jesus te ama e eu também, Pai. E muitas das vezes, Senhor, nos agimos, meu Pai amado, como meu Senhor egoísta. Senhor, nos agimos, meu Pai, como menino, como me fala dessa noite. Quando era menino, se comportava como menino, mas hoje não somos mais, Senhor. Então nos ajuda a ser influenciador, Pai. Que nós não venhamos ser juiz, que nós não venhamos olhar o defeito, meu Pai querido, porque somente Tu vai ser o nosso juiz no dia do juízo final, Senhor. Então toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, nessa noite. Senhor, continua operando, continua nos guardando, livrando de todo mal. Toma nossa família, nos dá uma semana abençoada, Pai. Eu profetizo nesse primeiro dia da semana, Senhor, nos dá uma semana de vitória. Guarda a nossa casa, guarda a nossa entrada, nossa saída por onde nós passarmos. Aqueles, Senhor, que voltaram a trabalhar, Senhor, guarda os teus filhos, cobre com o teu sangue carmesim, livra de todo mal, Senhor. Livra, meu Pai, de toda seta, Pai. Repreenda, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a humanidade. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, Pai, a governança deste país, o presidente Bolsonaro, a sua equipe.
Que ele não venha ser direcionado por ele mesmo, mas sim pelo teu Espírito Santo. Porque o controle está nas tuas mãos, Senhor. Porque antes que houvesse dia, tu já era, Pai. E ninguém pode escapar das tuas mãos, porque eu pergunto: o que vai impedir, Pai? Não tem sabedoria, não tem o conhecimento, não tem o poder aquisitivo que possa falar mais alto do que o Senhor, Pai. Então nessa noite, eu entrego nas tuas mãos a medicina, a vacina, Senhor, que está sendo criada, Pai, para imunizar o povo, meu Senhor. Deus, assina o teu alvará lá no céu, Senhor. Tenha, meu Pai, de compaixão, meu Pai, com o teu povo, com a humanidade, Senhor. Com nossos filhos, filhos dos nossos filhos, Senhor. Com aqueles que estão chegando agora, essa geração nova, que estão se iniciando, meu Pai. Então nessa noite, meu Senhor, eu entrego o controle da terra, meu Senhor, nas tuas mãos, Pai. E eu creio, meu Senhor, que tu, meu Senhor, está fazendo coisas grandes e firmes, que nós ainda não sabemos. Então nessa noite, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, ó Pai, adorando e exaltando o teu nome, em o nome de Jesus. Amém? Passa para o pastor da bênção apostólica nessa noite. Amém? Amém. Palavra abençoada. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesta hora. Eu glorifico a Deus, porque quando Jesus fala, Ele fala a verdade. Palavra abençoada. Vocês que estão aí nesta hora, nos ouvindo, leva essa palavra. Não esqueça dessa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus vai te abençoar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Receba a bênção apostólica. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo. E todos digam: até aqui. E por isso, e uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe.